Oi, gente! Na aula de hoje nós vamos continuar falando a respeito dos conjuntos, né? E daí nós vamos recordar lá a nossa última definição, que foi a diferença entre conjuntos, tá? Porque nós queremos definir o complementar de um conjunto. Para a gente falar do complementar de um conjunto, a gente precisa saber o que é a diferença. Então, vamos recordar aqui, ó, a diferença entre dois conjuntos A e B, só que agora a gente tem uma particularidade, gente, que o B é um subconjunto de A. Então, no caso que B é um subconjunto de a gente vai trabalhar aqui qual a diferença de A menos B. Nós já aprendemos, né? A menos B seria o conjunto formado por todos os elementos que pertencem ao conjunto A e que não estão no conjunto B. Na situação em particular que a gente está trabalhando, não é essa do diagrama, né, gente? Porque nesse caso aqui o B não está contido em A. Por que B não está contido em A aqui? Para que B estivesse contido em A, todos os elementos aqui do conjunto B tinham que pertencer ao conjunto A. E isso não é verdade, ó. Todos esses elementos aqui, eles não pertencem ao conjunto A, tá certo? Então, vou fazer uma outra ilustração aqui para não confundir a gente. A gente está numa situação assim. Eu tenho o conjunto A e o conjunto B, correto? B é um subconjunto de A. Quem seria A menos B aí nesse caso, né? Todos os elementos que estão em A pertencem a A e não pertencem a B. Vocês concordam? Seriam esses elementos aqui. Essa diferença, gente, quando o B é um subconjunto de A, nós denotamos dessa forma e chamamos de complementar. No caso, seria o complementar de quem? O complementar do conjunto B em A. Então, a diferença, quando nós tivermos a inclusão, né, no caso do conjunto B, B está contido em A, nós chamamos essa diferença de complementar de B em A, tá certo? Então, nesses casos, A menos B seria o quê? O complementar de B em A, tá? Vamos ver alguns exemplos aqui dessas situações. Se o conjunto A é um conjunto formado pelos elementos A, B, C, D e E o B um conjunto formado pelos elementos C, D e E, quem seria o complementar de B em A? Então, vocês vão lembrar, o complementar de B em A é o A menos B. E essa definição vocês já conhecem. Quem é A menos B? São os elementos que estão em A e que não pertencem ao conjunto B, correto? Quem pertence ao conjunto A e não pertence ao conjunto B aqui? C, D está nos dois conjuntos, né? Então, é o A e B, tá certo? A e B seriam esses dois elementos. Então, aí é o complementar de B em A. Normalmente, a gente pode, só para facilitar aqui, para vocês não esquecerem mais, gente, tá? Falar o seguinte, para vocês não esquecerem qual é a diferença que vocês estão calculando, né? O complementar de B em A. O que falta completar no conjunto B para ele ficar igual ao conjunto A, ou seja, para eles possuírem os mesmos elementos, tá? Se A é o conjunto formado pelos elementos A, B, C e D, A e o B também, ou seja, os dois conjuntos são iguais. E aí, se vocês usarem essa ideia, gente, o que falta completar no B para ele ficar igual a? Nada, os conjuntos são iguais, então, nenhum elemento. Isso nos daria o conjunto vazio. Eu posso também escrever, o complementar de B em A seria a diferença de A menos B, que eu já sei que vai ser o vazio, porque A menos B, os elementos que estão em A e não estão em B. Não existe nenhum, né? Porque eles são todos iguais, então vai nos dar o vazio. Aqui, se A, B, C, A é um conjunto formado pelos elementos A, B, C, D, e B é o conjunto vazio. Então, quem é o complementar de B em A? Seria o que, gente? O A menos o B. Só que no nosso caso em particular aqui, esse B eu vou trocar ele por quem? Esse B é o
vazio, certo? E se eu fizer a diferença de A com vazio, vai nos dar quem? Todos os elementos que estão em A e não estão no vazio. Como não há ninguém, para eu completar esse conjunto B, né, que é o vazio, para ele ficar igual ao A, eu teria que colocar todos os elementos de A, tá certo? Então, acho que estão acompanhando tranquilo aí, né, gente? Aqui nós vamos falar, ó, do complementar de um conjunto A em relação ao conjunto universo, né, que a gente vem falando lá desde da parte 1, né, desde a nossa primeira aula. Quando, então, o complementar, gente, em relação ao conjunto universo, tá? É que a notaçãozinha a gente omite, ó, ao invés de eu colocar assim, ó, complementar de A no conjunto E, o que nós fazemos é omitir esse conjunto universo aqui. Então, quando eu não colocar quem é esse conjunto aqui, é o complementar de A em relação a quem? Aí eu já sei que vai ser em relação ao universo, tá? Então, é bem simples da gente entender. E quando vi essa notação só complementar de A, eu já sei que é o complementar de A em relação ao conjunto universo, certo? Isso aqui, gente, é fundamental. Eu vou colocar aqui, marcadinho, bonitinho. Vocês vão parar agora o vídeo, vão anotar aí no caderno e não vão tirar isso da cabeça. Se eu disser que o elemento X pertence ao complementar de A, significa que o X não pertence a A. Então, olhem lá o que eu estou falando para vocês, como é verdadeiro. A gente acabou de ver lá na definição. Se o elemento pertence ao complementar, é porque ele não está no conjunto, correto? Porque quem seriam os elementos que estão no complementar de A? São aqueles elementos que não pertenciam a A, e eu coloquei lá para que esse A ficasse igual ao conjunto universo, né? Isso falando de uma forma simples, só para a gente recordar a definição. Então, se ele está no complementar, ele não está no conjunto, né? Vamos fazer aqui, olha. Sendo o nosso conjunto universo o conjunto com os elementos A, B, C, D e E, certo? Aí, olha aí, quem é o conjunto A e quem é o conjunto B. O A é formado pelos elementos A e B, o B é formado pelos elementos C e D. E aí, a gente tem o E, que é o universo, né? Quem seria o complementar de A, gente? Então, em relação ao universo, se não tem nada, é porque é em relação ao universo, certo? O que falta aqui no conjunto A para ele ficar igual ao conjunto B? Que elementos são esses? C, D e o elemento E, correto? Quem seria o complementar de B? Olhem para o conjunto B. Quem é que falta aqui? Eu vou riscar, seria o A, B e E. Esse é o complementar de B, correto? Aí vocês observem que a gente já não colocou mais o conjunto, porque aí ela já era em relação ao conjunto universo, tá? Agora nós vamos ver algumas propriedades aí dos complementares, ó, bem interessante. Vamos demonstrar uma aqui. Eu vou demonstrar aqui para vocês antes. Vamos colocar aqui no diagrama só para vocês enxergarem como é. Claro que não é assim que a gente demonstra, tá, gente? Eu vou colocar um diagramazinho aqui, depois eu vou apagar, é só para vocês entenderem o que seria essa primeira propriedade aqui, que diz que o complementar de um complementar de A é igual a A. Então, o complementar do complementar... Ai, desculpem que eu já ia botar um parêntese a mais aqui. Então, vamos lá. Ai. Complementar de A é igual a A. Olha que legal. Então, você tem lá, vamos dizer aqui, ó. Quem seria o conjunto A? Gente, vou colocar aqui o conjunto A, assim. Aqui nós temos o conjunto universo, né? Vou dizer que esse aqui é o nosso, normalmente a gente está representando pela letra E, o conjunto universo. E aí esse é o conjunto A. Quem seria o complementar desse conjunto A? Vou marcar ele aqui, o complementar de A seriam os elementos que estão no universo aqui e não pertencem a A,
correto? Esse aqui, eu vou colocar em azulzinho aqui só para a gente não confundir, que está em vermelhinho, seria o que, gente? Complementar de A, certo? Mas aí você quer o complementar do complementar, ó. O complementar do complementar de A. O complementar de A é esse, é o que está em vermelhinho. Então, se eu vou lá e vejo o complementar dele, eu estou vendo quem é que está nesse conjunto, né? Ou, aliás, quem é que não está no complementar de A. E quem não está no complementar de A é quem, ó, gente? Quem está em A, né? Então, é por isso que o complementar, nós calculamos o complementar desse conjunto aqui, que é o complementar de A, e dá o nosso próprio A. Isso não é demonstração, tá? Era só mesmo para vocês enxergarem que realmente isso é verdadeiro. Vou até apagar aqui, ó. Então, isso não é demonstração, mas vão lá, façam um diagraminha, tentem entender esse momento. Vocês estão já pausando o vídeo e vamos agora à demonstração desse item 1. Então, olha como é interessante. Vamos fazer essa primeira demonstração aqui. Vou escrever aqui para ficar bem bonitinho aí quando vocês forem estudar, né? Demonstração. Vamos lá para essa primeira. Olha só, muita atenção agora. Concentração, hein? Para eu mostrar, o que eu quero mostrar, gente? Eu quero mostrar que esses dois conjuntos são iguais. Então, vou recordar aqui o que nós já estudamos. Vou aqui recordar uma coisa muito importante que eu falei lá na nossa primeira aula. A igual a B, se somente se o A está contido em B e o B está contido em A. Então, não vamos esquecer isso aqui. O que nós já aprendemos aqui, gente, é bem óbvio, né? Porque se os dois conjuntos são iguais, significa que os dois conjuntos possuem os mesmos elementos, correto? Se eles possuem os mesmos elementos, um está contido no outro. Como nós queremos mostrar uma igualdade, então a gente quer mostrar o quê? Que o complementar de A está contido em A. E mostrar que A está contido no complementar do complementar de A. Olha que legal aí. Então, a gente tem que mostrar essas duas relações de inclusão, correto? Vamos começar pela primeira. Então, vamos começar por aqui. O que significa? Ó, gente, eu vou fazer aqui. Mostrar que o complementar do complementar de A está contido. Vou colocar primeiro, tá? Só para a gente vir aqui para demonstrar. No A, como é que vocês fazem esse tipo de demonstração? Aí é que entra as ideias da demonstração que eu falei que eu quero trabalhar com vocês. Mostrar que o conjunto está contido no outro, gente, basta você mostrar. Se eu digo para vocês, gente, esse conjunto complementar do complementar de A está contido no complementar de A. Se eu afirmo isso para vocês já sabem o quê? Que todos os elementos que pertencem ao complementar do complementar de A também pertencem ao conjunto A. Então, o que vocês têm que mostrar? Pegar um elemento qualquer desse conjunto, do primeiro aqui, e mostrar que ele está no segundo. Bora lá. Então, início da nossa demonstração. Todo mundo tem que escrever pelo menos isso na prova, hein, gente? Seja X pertencente ao complementar do complementar de A, correto? Se X pertence ao complementar do complementar de A, por definição, que a gente acabou de aprender, se ele pertence ao complementar de um conjunto, significa que ele não pertence ao conjunto, correto, gente? A gente acabou de ver isso, não foi? A gente acabou de ver o que é assim, tipo, se X pertence ao complementar de A, significa que X não pertence a A, correto? Foi a nossa definição. Então, foi o que eu usei aqui. Ó. Se X pertence ao complementar desse conjunto, então significa que ele não pertence a esse conjunto.
E vocês mesmos já vão tirar a conclusão a partir da definição. Então, aqui o carro-chefe é a gente entender a definição de complementar. Se X não pertence ao complementar de A, significa o quê, gente? Se ele não está no complementar, é porque ele está no conjunto A. Olha como nós acabamos de mostrar o que a gente queria. Nós pegamos um elemento aqui, no complementar do complementar de A, e mostramos que ele está aqui em A. Então, nós mostramos que esse primeiro conjunto está contido nesse segundo, tá? Por quê? Porque nós mostramos que um elemento qualquer desse primeiro vai estar aqui no segundo. Fazendo outra parte, seria a recíproca, né? A recíproca é mostrar o quê? Que A está contido no complementar do complementar de A. Então, como é que a gente faz isso? Ó? A mesma ideia, gente. Eu quero mostrar que A está contido aqui, então eu pego o elemento qualquer em A e eu mostro que ele está no complementar do complementar de A, tá certo? Então, seja X pertencente a A. Se ele pertence a A, significa o quê, gente? Que ele não pertence ao complementar de A, correto? Vocês estão acompanhando aí direitinho. Se ele pertence ao conjunto A, pela nossa definição de complementar, ele não pertence ao complementar de A. Mas, se ele não pertence ao complementar de A, como é que a gente pode escrever, né? Aí, na verdade, ó, já fica muito simples, né? Já fica bem imediato aí, porque se ele não está no complementar de A, ele pertence ao complementar do complementar de A, né? Que é o que a gente tem já direto da definição. Então, a gente não tem que me fazer muita coisa, né? Se ele pertence a A, ele não está no complementar. E aí, então, se ele não pertence ao complementar de A, ele pertence ao complementar do complementar de A, né? Que é o que a gente viu pela definição. Assim, a gente demonstra aí essa primeira propriedade, né? Então, essa primeira propriedade aqui está ok, já fizemos, ó. Desculpem. As outras propriedades que nós temos, ó, 2, 3, 4, 5, todas são bem legais, todas são interessantes de demonstrar, tá, gente? Eu vou deixar para vocês fazerem aí, mas é para fazer mesmo. Qualquer dúvida, vocês tirem comigo na nossa próxima aula. Podem me perguntar, anotem direitinho, mas é bem interessante. Essa segunda aqui, ela diz o quê? Que se há um subconjunto de B, aí o complementar de B é que é um subconjunto do complementar de A, né? Inverte aí a relação e vocês conseguem perceber isso facilmente. Se vocês estiverem com dificuldade na demonstração, primeiro façam um diagrama, vejam realmente o que está acontecendo, aí vocês conseguem demonstrar. Para demonstrar isso aqui é mais fácil que o primeiro, gente, porque vocês têm que mostrar o quê? A hipótese de vocês, a verdade é que o A é um subconjunto de B. Com isso, vocês vão mostrar que o complementar de B está contido no complementar de A. Então, o que vocês vão fazer? Vão pegar um elemento no complementar de B e mostrar que esse elemento pertence ao complementar de A, tá? A terceira já diz assim, que se o A é um conjunto vazio, o complementar de A vai ser igual ao universo. Fácil da gente enxergar isso, né, gente? Porque se o conjunto é vazio, significa que ele não possui elementos. Então, o complementar dele em relação ao universo vai dar o próprio universo, certo? E aqui essas duas regras, essas duas propriedades, né, que são semelhantes. Também aqui, ó, como a igualdade, gente, vocês têm que mostrar as duas relações de inclusão, ou seja, que o complementar de A união B é igual ao complementar de A, interseção complementar de B. Então, o complementar da união, ele é a interseção dos complementares. E o complementar da interseção é a união dos complementares. É bem interessante essas duas aí. São as leis de Morgan. Vocês vão ver que ela não é muito difícil de demonstrar. Dá para a gente fazer as duas demonstrações simultaneamente. Mas façam, tentem fazer, não tem problema. Professora,
não consegui fazer, vamos fazer aqui na aula juntos. A gente vai fazer na aula juntos, tá bom? Mas eu não quero que vocês deixem de tentar fazer, pelo menos, tá? Sentem lá, tentem fazer, porque aí quando eu fizer com vocês vai ficar bem mais claro, tá certo? Então, demonstre aí essas propriedades. Vou cobrar de vocês, hein? Vamos lá aqui, ó. Tem umas atividades, né? Mas são com números, tá? O que é isso aqui? Ó, a gente é dado o conjunto universo, o conjunto A e o conjunto B, certo? O universo, o A e o B. Aí vocês vão determinar o complementar de A, o complementar de B. Desse jeito, o que é o complementar de A, gente? Só para vocês lembrarem, no nosso caso é o quê? O E menos o A, ou seja, são os elementos que estão no conjunto E não estão no A, ou seja, estão no universo e não estão no A. Quem são esses elementos? Então, aqui 1, 2, eu vou riscar aqui só para a gente não esquecer ninguém. E aí a gente observa que ficaram 3, 4, 7, certo, gente? Não, 3, complementar de A. O que falta no A para ele ficar igual? Faltou 3, o 4 não está, o 6 também, né, gente? Ou tô me confundindo, não, o 6 não tá, 7 tá, 8 e o 9, né? 3, 4, 6, 7 e 9, correto? E a mesma coisa vocês vão fazer no complementar de B. Na verdade, gente, A e B, tá certinho? Aí a mesma coisa aqui. Olha aqui que interessante, a letra C e a letra D, vocês podem usar as propriedades que a gente acabou de fazer, ó. Olhem aqui, vejam aqui. Ai, desculpa, não dá para eu passar sem travar a página, eu esqueci, gente. Mas vamos aí, ó. Olha lá as duas propriedades, como vocês podem usar aqui. A4 e A5, porque ele pede aqui, ó, complementar da união. Aí vocês já podem usar ali a interseção dos complementares. Aí você pode falar, mas por que eu vou usar isso, professora? Para facilitar, gente. Olha só como facilita. Você não tem a união aqui, aí você teria que calcular a união para poder calcular o complementar, certo? Só que você não precisa fazer isso. Já que você já calculou o complementar de A e o complementar de B, usando a propriedade, o complementar da união vai ser a interseção dos complementares. Então, basta calcular essa interseção. Vocês estão entendendo? Aqui não. Aqui vocês poderiam fazer o contrário, né? Calcular o complementar da união e aqui já está arrumadinho também. Na verdade, complementar. Aqui é a interseção dos complementares e aqui é a união, tá? E vocês já vão saber que vocês vão ter calculado esses dois aqui. Então, só é usar as propriedades. Apesar de ser um exemplo, eu vou deixar aqui para vocês fazerem, porque a gente já fez bastante outros lá, né? E aí vocês vão seguir a mesma ideia, tá certo? Qualquer dúvida é só me perguntar, mas acredito que vocês vão conseguir fazer com facilidade. Só é ter atenção e utilizem as propriedades para facilitar ali a vida de vocês, tá? Aqui que é o exercício. Descreva os elementos do conjunto abaixo. Isso aí vocês já sabem fazer, assunto falado na aula passada. Tenham atenção, é só vocês olharem, ó, para as características dos elementos desse conjunto, tá certo? Então, um exercício aí para vocês. Esse outro também, né? Só é ter atenção, né, gente? Olhem lá direitinho que vocês vão responder tranquilamente. Lembrem que é possível um conjunto não possuir elementos, então não se preocupem com isso. Esses exercícios, na verdade, são mais um reforço do que a gente já estudou, né? Como se fossem os exercícios de revisão geral do que já se passou. Ó, dados os conjuntos A, B e C, determinar o conjunto X com essa característica aí, vocês lembram direitinho. O conjunto das partes de X, todas coisas que vocês já estudaram, né? Para a gente vir aqui para uma nova definição, tá? Do produto cartesiano, que na verdade já é uma definição conhecida de vocês também, ó.
Dados os conjuntos A e B, então vamos aqui, definição, quero todo mundo anotando aí no caderno também. Dados os conjuntos A e B não vazios, muito importante, gente, ó, que às vezes a gente faz depois, mas se o conjunto fosse vazio, não. Aqui os conjuntos já são dados não vazios, tá? Ou seja, eles possuem elementos. Chama-se produto cartesiano de A por B, o conjunto formado por todos os pares ordenados x, y, onde x é o elemento que pertence ao conjunto A e y é o elemento que pertence ao conjunto B. Então, a anotação que nós vamos utilizar, a anotação é sempre importante, né, gente? Porque a gente tem que saber escrever na linguagem matemática. Então, quando eu falar A cartesiano B, você já sabe como é que é o produto cartesiano de A por B. É um conjunto formado por pares ordenados, correto? E isso aqui eu não posso esquecer, gente. É um conjunto formado por pares ordenados. Então, essa palavrinha aqui diz tudo pra gente, porque se eu dissesse assim, é um conjunto formado por pares, não precisariam ser necessariamente ordenados, mas se eu falo que esses pares são ordenados, o que já tem na cabeça de vocês? Que a ordem é importante. Então, se é um par ordenado x e y, x pertence a A e y pertence a B. No caso que a gente está tratando, que é o produto cartesiano de A por B, tá certo? Então, vamos ver aqui um exemplo. Seja um A um conjunto formado pelos elementos 1, 2 e 3 e B um conjunto formado pelos elementos 1 e 2. Quem seria A cartesiano B e B cartesiano A? Olha como é um pouquinho trabalhoso, né? Que a gente vai lá e coloca os elementos. A cartesiano B, pela definição que a gente acabou de ver, bora lá. Vamos recordando aí na nossa mente. É um conjunto formado pelos pares ordenados x e y, tal que x pertence a A e y pertence a B. Agora pronto, vocês vão arrasar aqui construindo o produto cartesiano de A por B. Então, vocês vão pegar todos os pares ordenados, lembrando que A cartesiano B, tá? Poderia também fazer B cartesiano A, mas aqui, nós vamos fazer os dois, né? A cartesiano B, a gente vai ter o quê? Todos os primeiros elementos, gente, são elementos que pertencem ao conjunto A. E o segundo pertence ao conjunto B. Observem que a gente tem uma quantidade, né, de elementos que não é muito grande. Mas à medida que a gente aumenta os elementos do conjunto A e B, os elementos do conjunto, né, produto cartesiano aumentam bastante, tá? E o B cartesiano A, apesar de terem alguns elementos que são comuns, gente, porque vocês vão pegar, quem é B cartesiano A? Vocês só vão trocar, né? B cartesiano A, a ordem é importante, é o conjunto dos pares ordenados x e y, tal que o x, vocês podiam trocar até yx, né? Mas o x, ele não pertence a A, ele pertence a quem? A B. E o y aqui pertence a A, tá certo? A gente troca aí as posições, né? E é muito importante a gente estar atento a isso. A segunda situação fala assim, ó, seja um A um conjunto formado pelos elementos, conjunto universo, gente, números reais, tá? No intervalo de 1 a x é maior ou igual a 1 e é menor que 3. E o B, ele só tem, é um conjunto unitário, só tem o elemento 2, tá? Então, quem seria A cartesiano B? Aí, nesse caso, já dado aqui, mas a gente vai só frisar. Ó, A cartesiano B, conjunto dos pares ordenados x e y, só para a gente ver, tal que o x pertence a A. Se o x pertence a A, gente, o que acontece? Esse A é o conjunto formado por infinitos elementos, não é verdade? O x, ele pode estar variando dentro desse intervalo aqui, que é um intervalo infinito, certo? Já o B, não, ele é sempre o mesmo. E o y pertencente a B, mas o y só pode ser quanto? 2, né? Eu já posso até dizer y igual a 2, porque ele não vai variar. Só tem um elemento no conjunto B, que é o número 2. Então, a segunda coordenada sempre é 2
E o x? O x eu não sei, ele pode ser qualquer número dentro desse intervalo. Como esse intervalo aí eu vou ter infinitos números reais, esse conjunto acaba sendo infinito. Então, não tenho como descrever todos os elementos, mas eu posso dizer que, de forma geral, o x é o quê, gente? O x é um número real, né? Eu posso pegar um número real. Desculpa, não, é melhor botar em A mesmo, porque se eu botar real, eu ainda vou ter que colocar esse intervalo, né? Um número real que está dentro desse intervalo e o y é sempre o número 2. Ou seja, esse conjunto vão ter todos os pares ordenados, onde a segunda coordenada é igual a 2 e a primeira coordenada está no intervalo de 1 a 3. Tá certo? Vamos ver mais um exemplo aqui. Aqui nós temos o conjunto A e o B. Aqui é a mesma ideia, é bom vocês pensarem nisso. Conjunto A, conjunto B. Então, são conjuntos formados por números reais que estão dentro desse intervalo. Então, vocês vão escrever, só arrumar aí de forma geral, né? Quem é A? Eu vou botar para cá, porque ali está muito afastada, né? A cartesiano, B. Conjunto formado pelos pares ordenados x e y, tal que x pertence a A e y pertence a B, né? Aqui, no caso, não dá para a gente descrever, porque o x é infinito aqui e aqui também, no conjunto A e no conjunto B, né? E B cartesiano A pensaria de forma análoga, né? Só que aí, o nosso par ordenado, eu já vou colocar assim, ó, gente, yx, tá certo? Acho que não causa confusão não, né? Só que o y, ele tá no B, só pra gente não mudar e colocar de forma tradicional. Vou colocar aqui x primeiro, para ficar como a gente já está acostumado, né? É um par ordenado da forma yx, certo? Só que o x pertence a A e o y pertence a B. Então, os pares ordenados ficam trocados, né, gente? O que significa isso, por exemplo? Tem pares ordenados que podem ser comuns aos dois conjuntos e outros não. A gente já vê que, como eles são pares ordenados, a gente já observa que a comutatividade não vale, né? Dados os conjuntos A, B e C, aí bora determinar aqui um A cartesiano B, porque isso é um trabalhinho só, né, gente, de fazer continhas. Vamos lá. A cartesiano B, quem seria? Vou esperar vocês pensarem aí. Pensaram, já fizeram. Então, vamos só conferir a nossa resposta, hein? Pausem o vídeo agora e vão resolver. E agora a gente só confere. A cartesiano B, primeira coordenada em A, então 1, segunda e B, menos 2, e depois a gente tem o 1, correto? Outro par ordenado, 3, a primeira coordenada, a segunda menos 2, e outra 3 e 1. Primeira coordenada 4 e a outra menos 2. Primeira coordenada 4 e a outra 1, né? Nós ganhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, correto? Quem já seria B cartesiano A? Bora lá. A mesma ideia, só que agora é B cartesiano A. Lembrando que os pares são ordenados. Então, primeira coordenada em B. Vai ficar menos 2 e 1. Eu coloco logo todos com a mesma primeira coordenada aí, para eu não esquecer ninguém, tá, gente? Mas vocês podem colocar esses elementos na ordem que vocês quiserem. Eu faço assim só para eu não esquecer, né? O outro seria o quê? 1 e 1. Aí, sempre a primeira coordenada é 1. Pode ser 1 e 3, e o outro pode ser 1 e 4, né? Todos são elementos aí do nosso conjunto. 5, 6. Observem aí que a gente fez, ó. Eu poderia simplesmente pegar esses pares ordenados de A cartesiano B, gente. Vejam se vocês conseguem enxergar o que eu vou falar. Peguem os pares ordenados de A cartesiano B, vocês têm certeza que fizeram certinho, e troquem a ordem deles, ó.
E aí vai dar a mesma coisa, vocês conseguem verificar aí, né, que os elementos estão na ordem trocada. Aí o A cartesiano C e o C cartesiano A façam. Aqui o B2, gente, seria o B cartesiano B. A mesma coisa o C2, né? É o C cartesiano C. A professora, não sei fazer o B cartesiano B, sabe, né? São que é o conjunto formado pelos pares ordenados X e Y, tal que X pertence a B e Y pertence a B. Ou seja, são elementos que estão no mesmo conjunto. Bora fazer aqui, ó. Seria a primeira coordenada menos 2 e a segunda menos 2. A primeira menos 2 e a segunda 1, né? Pode ser mais quem, gente, ó? É B cartesiano B. Bora passar agora para o 1, né? Primeira coordenada 1 e segunda 1. Primeira coordenada 1 e segunda menos 2. Pronto. Encontramos os elementos aí do B cartesiano B, tá certo? C cartesiano C, que é o C2, vocês façam aí usando a mesma ideia, tá? Tô deixando para vocês fazerem, para vocês exercitarem, tá? E além disso, porque eu tô achando que vocês vão conseguir aí com facilidade, mas não deixem de me perguntar, gente. Temos essas observações importantes aqui, ó. Se A é diferente de B, então se os conjuntos são diferentes, A cartesiano B é diferente de B cartesiano A. A gente acabou de verificar isso lá, né? A gente acabou de verificar aí de forma numérica, né? A gente fez exemplos claros de que isso é verdade, né? Esses conjuntos não são iguais, né? Ou seja, o produto cartesiano de dois conjuntos não é comutativo, geralmente, né? Porque pode coincidir deles serem comutativos, mas no geral não são. Se A e B são conjuntos com mn elementos, respectivamente, ou seja, o conjunto A, na matemática, gente, essa anotação aqui de número de elementos de um conjunto, a gente coloca a barrinha assim, ó. Número de elementos do conjunto A, ele está dizendo que é N. Número de elementos do conjunto B, ele está dizendo que é N, tá? Então, o número de elementos do produto cartesiano, isso, A cartesiano B, vai ser M vezes N. Então, quando você olhar essa anotação aí de conjuntos, é o número de elementos desse conjunto, tá? Outra anotação que a gente tem também é essa aqui, ó, conhecida de vocês, né? Isso significa o número de elementos do conjunto A, tá? Aqui o número de elementos do conjunto B, né? E aí a gente tem que o número de elementos é uma forma legal de vocês conferirem se vocês já colocaram todos os elementos dentro do conjunto, que a gente às vezes pensa assim, ai, será que eu esqueci alguém? Deixa eu ver aqui se está certo. Você já sabe o número de elementos, então agora você não vai esquecer de ninguém, tá? Vamos lá, continuar aqui com o exercício, né? Façam esses exercícios aqui. Ah, professora, são difíceis? Não, né? Vocês só vão trabalhar, exercitar essa parte do produto cartesiano, gente. E claro, nessa letra E e na letra F, vocês vão trabalhar quem, gente? União e interseção, né? Vocês vão fazer essas... Aí vocês precisam saber quem é a união B, a interseção C, B união C, para vocês poderem calcular o produto cartesiano. Mas essas operações vocês já sabem fazer, certo? Já aprenderam, né? Se não aprendeu, vai lá, relembra a aula passada, faz as operações que vocês chegam no resultado. Tá certo? Então, mais uma tarefinha para casa, hein, gente? Hoje vocês têm muitas atividades para fazer. Não deixem de fazer os exercícios que eu estou pedindo. Pense assim, gente, não dá para estudar matemática deitado, como eu já falei, de forma pacífica, sem resolver nenhum exercício, sem estudar, só assistindo aula. Não é assim. Vocês têm que estudar e têm que principalmente resolver os exercícios. Mesmo que sejam aqueles exercícios que a gente resolva juntos aqui, vocês façam sozinhos, tá? Uma outra definição que nós vamos ver aqui, ó, maravilhosa. Deixa eu aumentar aqui a espessura da minha canetinha. Agora nós podemos definir o que a gente realmente quer, que é uma relação binária, né?
uma relação binária de A em B. O que é uma relação binária de A em B? É todo o subconjunto R de A cartesiano B. Então, por isso, nós definimos A cartesiano B. O A cartesiano B é um conjunto dos pares ordenados e os subconjuntos desses pares ordenados é o que nós chamamos de relação binária, tá? Portanto, R é uma relação binária de A e B, se somente se, olha que legal, R é um subconjunto de A cartesiano B. Então, R é uma relação binária de A e B, se ele é um subconjunto de A cartesiano B. Então, vocês podem lembrar lá dos exemplos que a gente fez, qualquer subconjunto. Bora lá, deixa eu colocar um exemplo aqui rapidinho. Colocar o conjunto A com elemento 1 e 3 e o B com os elementos 2 e 3. Aí eu peço para vocês, gente, eu quero A cartesiano B, vocês já estão férias, vão lá e acham os 4 elementos de vocês rapidamente, né? Conjunto formado pelos elementos x e y, tal que x pertence a A e y a B. Então, A vai ser 1 e 2, 1 e 3, correto? Outro elemento, 3 e 2 e o outro 3 e 3, pronto. Já sabia que era 4 elementos pelo estudo que nós fizemos, ó, 2 elementos em A e 2 em B, então, no final das contas, nós vamos ter 4, correto? Aí, olha uma relação binária aqui. Vou dar índices aqui para ela, a gente costuma colocar assim R1, R2, porque vocês sabem, uma relação binária desse produto cartesiano, a gente vai ter várias, né, gente? São subconjuntos, certo? Quem seria um subconjunto aqui? 1 e 2, 1 e 3, é um subconjunto, certo? Então, uma relação binária de A em B. Posso pensar num outro como sendo o 3, 2, ó. Também é um subconjunto, então uma relação binária. Professor, eu quero escrever o outro. Se eu pegasse esse conjunto aqui, também é uma relação binária, tá certo? Ou seja, esses são exemplos de relações binárias de A em B. Normalmente a gente omite na hora de da fala, né? A relação binária fala que são relações de A em B, tá certo? Temos um exemplo aqui que vocês vão fazer semelhante ao que a gente acabou de fazer. Conjunto A, conjunto B, e é pedido para achar o produto cartesiano de A com B e exibir relações binárias de A em B. Então, vocês acham o produto cartesiano, depois exibam algumas relações. Claro que esse aqui vai dar mais trabalho, porque esse produto cartesiano é que é mais trabalhoso, ele vai ter mais elementos, tá? Mas aí é a mesma ideia, né? Aqui a gente vai ter quantos elementos no produto cartesiano? 1, 2, 3, 4 e aqui 1, 2, 3, né? Então, nós teremos 12 elementos aí no produto cartesiano. E tem que achar as relações binárias. Lembrando que, gente, que as relações binárias, olha o que a gente acabou de definir, isso que vocês não podem esquecer, é um subconjunto do produto cartesiano, tá certo? Então, bora lá, mais uma tarefinha para casa. Vocês vão arrasar aí nas atividades. Cadê? Tá, aqui é só um exemplo de relação de A e B. Aqui, no caso, a gente está dizendo A e B são conjunto dos números inteiros, tá? Então, qualquer número inteiro que vai ter aqui, né? Aí a gente tem o Z2, porque seria o Z cartesiano Z, tá? E aí, é claro, gente, que esse conjunto, pensem em desse produto cartesiano, ele vai ser infinito, correto? Porque a gente tem Z cartesiano Z, que são é um conjunto infinito. Então, eu posso colocar aqui vários elementos no produto cartesiano. O produto cartesiano é infinito. Já a relação aqui, a gente pegou só um exemplo. É um conjunto formado pelos pares ordenados x e y, pertencente ao Z2, né? Porque é o Z cartesiano Z. Então, as duas coordenadas são números inteiros, só que eu já estou afirmando o quê? Que nesse conjunto, a primeira coordenada é igual a menos a segunda, tá certo? Então, vamos escrever uns elementos desse conjunto, né, gente? Ele vai ser quem? Qualquer subconjunto daqui, ela é uma relação, né? Um exemplo de uma relação. Mas a gente pode pegar, por exemplo, aqui, se eu colocar
0 e 0 está aí, não tá, gente? Porque ele satisfaz essa condição. Se eu colocar 1 aqui, a próxima coordenada tem que ser menos 1. Se a primeira coordenada for menos 1, a segunda tem que ser quanto? 1. Se a primeira coordenada é 2, a segunda tem que ser menos 2. Se a primeira é menos 2, a segunda tem que ser 2. E assim vocês vão fazendo, né, gente? Primeira coordenada é igual, ou a primeira coordenada é igual a menos a segunda, ou a segunda é menos a primeira. Ou seja, se a primeira é 3, a segunda é menos 3. Tá certo? Então, é assim que vai ser o nosso conjunto. E aí a gente pode se passar o tempo todo aqui fazendo isso, né? Achando elementos desse conjunto. Vamos ver um outro exemplo de relação. É só para vocês irem se familiarizando, tá? Se A igual a B, que é igual a R, aí A cartesiano B vai ser o quê, gente? O R cartesiano R. R cartesiano R é R2. Caso fosse, de repente, sei lá, gente, o A cartesiano A gente vai denotar por A2, tá? Aí a gente está mostrando o exemplo de relação de R em R. É um subconjunto, ó, do R2. O R2 a gente é acostumado já a trabalhar com ele, né? A gente chama lá de R2. Um subconjunto do R2 é um conjunto formado pelos pares x e y, pertencente ao R2, tal que a primeira coordenada é maior ou igual a 0 e a segunda coordenada também maior ou igual a 0. Então, é simples de vocês escreverem alguns elementos, né? São números pertencentes reais, onde a primeira coordenada e a segunda são maiores ou iguais a 0. Então, tem esses elementos aqui, não tem uma relação, ele só tem que ser positivo, eu só não poderia colocar aqui assim, ó, gente. Isso não pode, esse elemento não está aqui. Mas se eu tirar o sinal, aí ele já está. E eu vou lembrar que aqui dentro pode ser qualquer número real, então poderia colocar, sei lá, 2/3 e 0. Eu posso colocar meio e 2, tá? E aí a gente pode sair pensando em elementos que pertencem a R, né? E que não pertencem, né? Esses aí, há situações quando eu colocar números negativos, aí eles não vão estar em R, certo? Aqui é importante a gente entender esses conceitos, gente, porque vocês vão já ver quando a gente entrar na nossa próxima aula, a gente falando de funções, né? Quando a gente tratar as funções, é muito importante a gente entender os conceitos de domínio, de imagem. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é uma preparação, né? Vamos dizer assim, vocês estão pegando esses conhecimentos para a gente entender a definição de função, né? Para eu entender as funções, eu tenho que conhecer os conjuntos, tá? E aí a gente vai entender aquela relação, né? A gente está vendo que é uma relação binária e agora a gente vai definir o domínio e depois a imagem de uma relação. Ou então aqui nós já temos R uma relação de A em B, chama-se domínio de R, o subconjunto de A formado pelos elementos X, para cada um dos quais existe algum Y em B, tal que XY pertence a R. Então, olha lá como é legal e a gente já pode associar o que a gente já conhece de função. O domínio de uma relação de A em B, ou seja, ela é um subconjunto do produto cartesiano de A com B, tá? É um subconjunto do conjunto A, certo? Então, um subconjunto de A, ou seja, os elementos que estão no domínio são sempre elementos que pertencem ao A, tá? Então, são todos aqueles elementos que estão em A, tal que existe algum Y lá pertencente a B, tal que a gente tenha esse par ordenado X e Y pertencente à nossa relação, tá? Então, aqui, por exemplo, é uma situação bem simples. Vamos trabalhar aqui 1 e 3 e o B, sei lá, 0. Vou botar um elemento nele só para ficar simples, né? Quem seria A cartesiano B? Primeiro elemento, 1 e 0. Segundo elemento, vou colocar 3 e 0, tá? Vamos pegar uma relação aí. Uma relação aqui, um subconjunto 1 e 0. Quem é que estaria no domínio
Né? Vamos usar o domínio, vejam lá, da relação R1, que é isso que a gente está estudando, né? O domínio só vai ser quem, gente? Ele é um subconjunto de quê? É um elemento X que pertence a A, né? E aí o A tem os elementos 1 e 3, mas só está no domínio dessa relação o 1, certo? A mesma coisa a gente pode pegar uma outra relação, que a gente botou pequenininho aqui para ficar simples, né? Uma outra relação é um subconjunto, né, gente? Então, eu vou colocar o 3 e 0, para não dar ele mesmo, que é um domínio dessa relação R2, nesse caso aqui vai ser o 3, tá certo? Então, é bem simples a gente ver que é um domínio pelo que a gente já conhece de funções, né? Porque a gente já conhece uma coisa mais avançada, vamos dizer assim. Agora, vamos ver quem é a imagem, né? Seria a mesma ideia. Chama-se a imagem de R, o subconjunto de B, formado pelos elementos Y, para cada um dos quais existe algum X em A, tal que o par ordenado XY pertence à nossa relação, tá certo? Então, o domínio, a gente já viu que o domínio da nossa relação, gente, ele está contido no A. A imagem da nossa relação, pelo que a gente está aqui, ele vai estar contido onde? No B. Então, o domínio é um subconjunto de A e a imagem é um subconjunto de B, correto? Vocês conseguiram entender? Então, a gente tem uma relação qualquer. Vamos pegar já aqui uma relação, só para facilitar. Aí eu já sei que eu vou ter pares ordenados, né? Estou colocando aqui de forma aleatória, gente. Alguns só para a gente ver. Quem seria o domínio aqui? Se eu pergunto para vocês o domínio dessa relação. É o subconjunto de quem? De A, correto? Aí você vai pegar aqui, ó. O domínio vai ter o elemento 1, o 5, aí o não repete, né, gente? O 4 e o 0, correto? Esse seria o nosso domínio, né? Os elementos que fazem parte do conjunto domínio. E quem é que faz parte da imagem? A imagem 1, 2, 3, 5 e 0, correto? Vocês conseguiram entender aí? Então, aí seria o domínio e a imagem de uma relação, né? É o domínio, o subconjunto. Isso, se eu estou falando subconjunto de A e de B, gente, porque a gente está considerando sempre o nosso produto cartesiano dessa forma, né? A cartesiano B, tá certo? Então, não esqueçam desses detalhes. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Determine o domínio e a imagem das seguintes relações. Vocês já têm a relação, gente. É dessa R1 aqui, vamos fazer juntinhos, ó. Domínio de R1. Aí vocês já sabem. O domínio tá aqui, é um subconjunto, só tem 0, então é 0, certo? Quem é a imagem dessa relação aí que nós estamos chamando de R1? 4, 5 e 6, certo? 4, 5 e 6. Vocês só usam a definição. Aqui é a mesma coisa, que é um domínio dessa relação R2. 0, 1 e 2, certo? 0, 1, 1 é 2, tá certo. E quem é a imagem? A imagem do R2, bora lá. Quero vocês aqui me ajudando. 4, 5, 6. Olha lá. Então, não é difícil, né, gente? A gente só tá usando aí a definição ao pé da letra, tá? Aí, eu acho que a relação R4 e R5 são iguais, né, gente? Eu botei a mesma relação. Aqui é o domínio do R3, bora lá. 2 e 3. E a imagem do R3, não esqueçam de denotar, né? Fazer a anotação corretinha, já seria o 5 e o 6, certo? Por quê, gente? Para diferenciar, vocês vejam aí que a gente tem que usar o domínio de quem, né? Para poder diferenciar um conjunto do outro. Aquele D estava muito feio, não que esse vai ser mais bonito. Essa daqui basta fazer uma, né? Porque as duas são iguais. Vamos ver aqui, o X e Y pertencentes ao R2,
tal que x é maior ou igual a zero e y também é maior ou igual a zero. Então, aí a gente vai ter esses conjuntos já, essa relação vai ter infinitos elementos, correto? Quem vão ser esses elementos? Bora lá trabalhar juntinhos. Que vão estar no domínio? No domínio, gente, a primeira coordenada sempre vai ser um número real, correto? Maior ou igual a zero, só não pode ser negativo. Então, vocês não podem chegar aqui, prestem atenção que vocês vão fazer. Ah, o domínio, professor, eu estou vendo. O domínio é um número real, então eu vou botar que vai dar reais. Não, né? Qual é a nossa preocupação? O domínio pode ser qualquer número real? Não, como a gente disse aqui, ele tem que ser maior ou igual a zero. Então, vão ser sempre só os reais positivos, correto? Pode incluir o zero? Pode, né? Mas não pode ser um número real negativo, tá? E quem é a imagem? A imagem também, né, gente? Porque olhem lá para o y, a imagem de R4 também vão ser só os reais positivos. Por quê? Porque o y sempre vai ser um número maior ou igual a zero. Aí vocês pensaram, professora, mas não dava para eu descrever os elementos? Não, porque esse conjunto é infinito, né, gente? Porque, ó, quem está aqui, nessa relação, são todos os pares ordenados, tá? Onde a primeira coordenada e a segunda são números reais maiores ou iguais a zero. Então, eu vou ter infinitos números, pares ordenados com essa condição, correto? Considerando aí que a gente tem a primeira coordenada e a segunda um número real. Então, no caso, como os dois são positivos, então o domínio e a imagem vão ser maiores ou iguais a zero, tá certo? Vamos para a última definição da nossa aula de hoje, tá? Que vocês vão entender com facilidade, porque é quando a gente vai ter o R a menos 1, que seria a relação inversa. Seja R, mas eu tenho sempre uma relação R de A em B, tá certo? Aí eu vou falar agora da relação inversa. A relação inversa de R, a gente vai indicar por R a menos 1, é a relação de B em A, tá certo? Então, R é uma relação de A em B, a relação R a menos 1 é de B em A. Quem é essa relação R a menos 1? É o conjunto formado pelos pares. Aí, ao invés de ser x e y, como a relação R é formada pelos pares x e y, a R a menos 1, ela é formada pelos pares y e x, tá? Só que aí, ó, pertencente a B cartesiano A, que a gente já trabalhou, né? Tal que x e y pertence a R. Então, é só inverter, olha só, gente. Y é x e x e y está em R. O que seria isso? Por exemplo, vamos colocar aqui uma relação 1, 2, 1, 3, 0, 3. Então, muito 3, né? Quem seria R a menos 1? Aí você já sabe, pela definição, vai ser o conjunto dos pares ordenados y e x, né? Que seria formado pelo B cartesiano A. Então, 2 e 1, 3 e 1 e 3 e 0. Perfeito, não é, gente? Esse seria o R a menos 1. Temos alguns exemplos aqui, ó, que aí vocês vão trabalhar. Deixa eu fazer uma aqui com vocês, né? Porque esse exemplo, a primeira, conjunto A formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, o B pelos elementos 4, 5, 6 e já é dada a relação R. Quem é R a menos 1? Vocês não terão dificuldade de encontrar, né? Só eu inverter aqui, seria que ao invés de ser formada pelos pares ordenados x e y, eu vou escrever y, x. O y está na primeira coordenada. Então, só eu trocar as posições aqui, correto? Aqui nesse caso, ó, mas só eu ter atenção, né? Determinar outras relações e suas inversas aqui. O A e o B é o conjunto dos números reais. A relação R é o conjunto dos pares ordenados x e y pertencente ao R2. Então, a primeira coordenada e a segunda são números reais. Tal que y é igual a 2x. Para eu escrever aqui R a menos 1, aí eu tenho que inverter, né, pela nossa definição, que nós acabamos de ver lá, ó, que
que é o conjunto formado pelos pares ordenados YX, pertencente ao R2, tal que o Y é igual a 2x, correto? Que é como a gente tem ali, né? A gente só troca a posição do YX. Como normalmente, gente, ao invés de YX, a gente traz XY para cá, se eu quiser trazer XY, pode, tá? Ó, R-1 é o conjunto formado pelos elementos XY, pertencente ao R2, daí você só troca, ó, tal que no lugar do X você vai colocar Y e no lugar do Y você coloca X, né? Então, X é igual a 2Y, ou seja, a primeira coordenada é igual a 2 vezes a segunda, mas porque a gente escreveu, ó, para ordenado aqui do jeito conveniente, né? Do jeito que a gente costuma trabalhar, que é XY, tá? E o terceiro, vocês vão fazer a mesma coisa. Quem é R-1, lembrando que aqui o R é o conjunto dos pares ordenados XY pertencente ao R2, tal que Y é igual a x ao quadrado. Então, R-1 é o conjunto formado, se eu estivesse escrevendo do jeito da definição, ó, pelos pares YX pertencentes ao R2, tal que Y é igual a x ao quadrado. Ah, não, professor, eu quero escrever XY, então vai lá. É o conjunto formado pelos pares ordenados XY pertencente ao R2, tal que, só que agora você colocou o X no lugar do Y e o Y no lugar do X, então inverte aqui, ó, tal que o X é igual a Y ao quadrado. Daí dá o mesmo conjunto, tem os mesmos elementos, tá certo? E aí a gente, em relação a essas observações são bem legais, ó, em relação a relação inversa, gente, em relação ao domínio e a imagem, né, das duas, porque o domínio da relação inversa é igual à imagem da relação, né, porque a gente troca, né, o domínio passa a ser a imagem passa a ser o domínio. Como assim, professora? Porque basta você lembrar que a relação é um subconjunto do conjunto A cartesiano B, e a relação inversa é do conjunto, né, do produto cartesiano B cartesiano A, então por isso inverte, ó. A imagem da relação inversa é igual ao domínio da relação. E aqui é a relação, é a inversa da relação inversa, vai dar a própria relação, tá certo? Então era isso que a gente tinha para falar. Temos, acho que mais um exemplo aqui para a gente trabalhar, né? Ó, sejam melhor. Peraí. Colocar com letra maiúscula e F enumere os elementos das seguintes relações de E em F. Então, aqui vocês vão conseguir fazer com certeza, mas primeiro vocês têm que fazer, né? Faz aí a relação E cartesiano F, gente, esse é o primeiro passo, tá? Ah, quem é cartesiano F? Quantos elementos eu vou ter? Vários, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Então, vou ter 20 elementos. Vocês vão encontrar todos esses elementos primeiro. Depois, vocês vão pegar os subconjuntos, ó, gente. Vai parar lá só no R1. Bem, quem são os subconjuntos? Aqui, vocês olhando para todos os elementos de E e F, vocês vão ter que olhar aqueles elementos, aqueles pares ordenados, onde a segunda coordenada é igual à primeira menos 1. Quando acontecer isso, esses elementos vão estar em R1. Aí vocês achem todo mundo que está lá em R1, depois faz a mesma coisa para R2. Todo mundo que está aqui, ó, no R2 é um subconjunto desse conjunto, tá? Então, primeiro achem esse conjunto. Vão pegar todos os pares ordenados onde a primeira coordenada é menor do que a segunda, tá certo? Depois tem que pegar onde a segunda coordenada é o triplo da primeira. E aí vocês vão achando essas relações. Achar o domínio e a imagem delas, vocês sabem, né? É bem simples, basta pegar os subconjuntos aí de E e de F, tá? Vamos ver, eu acho que o próximo também é um exercício para vocês fazerem, ó. Não esqueçam, tarefa para casa aí, hein? Ai, essa minha casa, acho que já é fome.
Vamos ver essa daqui, seja R a relação sobre o conjunto N definida pela sentença. Também, legal. Então, façam aqui. Vocês sabem que vocês poderiam melhorar ali, né? Desculpem aqui, vou passar rapidão, só para a gente finalizar. Ó, seja R a relação sobre o conjunto N definida por essa sentença. Aí vocês vão determinar primeiro os elementos de R, o domínio e a imagem, e depois de R a menos 1, que vocês sabem muito bem fazer, né? Ou seja, a relação inversa. E aqui vocês podem isolar, né? De dizer que o x é igual a 10 menos 3y, ou o contrário também, y na função de x, vocês aqui vão escolher. É sempre bom escolher o que dá menos trabalho, né? Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje, gente. Não deixem de fazer anotações, não deixem de resolver os exercícios. Ficaram vários exercícios aí ao longo da nossa aulinha, né? E estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Então, estudem, não pode vir para a aula sem assistir o vídeo. Tudo bem que se eu estou falando isso no final do vídeo, quem está aqui assistiu, né? Então, meus parabéns.